A gente não está, assim, se deparando com um assunto simples. A gente indefere aproximadamente 10% dos pedidos que entram na Anvisa e assim, quase nenhum chega, né, a uma discussão tão ampla. Então, a gente está vendo que essa é uma situação assim que precisa mesmo de um tratamento específico, de um acompanhamento, está muito claro. Eu vou dar a minha percepção como técnica, né, que está à frente de uma área técnica, e aí eu acho que isso é importante. Durante todo o histórico de registro desse produto, as discussões sempre foram muito técnicas. A nossa percepção dentro da Anvisa nunca foi que qualquer questionamento vindo de qualquer instância tivesse qualquer outra motivação que não a motivação técnica. Sempre foram perguntas muito específicas, muito claras. A questão do preço nunca foi determinante, porque, primeiro, que o registro ele é dado independente do preço. A primeira vez que eu ouvi o possível preço do produto foi hoje, agora que vocês citaram o valor de R$ 2.400. É assim, a empresa pede o registro, a área técnica concede aquele registro, depois realmente vai para uma discussão de preço, mas é uma outra área que faz, e a gente, no momento do registro, antes até o papel que vinha falando o preço pretendido, vinha junto com esse mesmo processo. Agora já é enviado diretamente para a área que vê preço. O preço, a partir do momento que o produto é eficaz, é seguro, no momento do registro ele é irrelevante. Aí, depois que se estabelece o preço, dentro do Ministério da Saúde, ainda tem uma comissão que discute se vai ou não incorporar. Então, assim, nessa parte de análise que a gente está, o preço ele não seria determinante se ele fosse ser muito caro. Agora, é óbvio que se a gente vê um produto com um alto potencial de eficácia, que tem uma chance de custar muito menos que o outro, a gente tem, inclusive, mecanismos legais para priorizar, dar um tratamento especial. Nesse caso aqui, está muito claro, assim, ele vai ser mais barato do que a opção que tem hoje, que é o Velcade, e mais caro do que a talidomida, que é feita por um laboratório oficial, e eu não sei se esse preço de R$ 2.400 vai se manter, porque isso é uma média mundial. Quando vem para a Anvisa, essa discussão é feita considerando as opções que você tem no mercado, o preço mundial, mas sendo que parece que ele vai ficar no meio do caminho entre uma opção e outra, ou no mesmo nível, vai se considerar tanto o preço da talidomida quanto do Velcade. Então, vai ficar no meio do caminho. Doutora Laura, quando a senhora fala análise técnica, quem é esse técnico que faz? Pois bioquímico? É um bioquímico? É um médico? Quem é que faz isso? Nesse caso, foram dois técnicos, foi um farmacêutico que analisou a parte de produção, que eu falei, né, de como se faz o medicamento. Essa pessoa tem especialização na parte clínica, ela também participou. Teve um médico de dentro da Anvisa que participou da análise, hoje essa pessoa não está mais na Anvisa. A gente consultou especialistas externos e especialistas na área, não só no momento do registro, quanto no momento do recurso. Eu respeito a opinião da Cláudia assim, em relação à especialização ou não somos donos da verdade, não nos recusamos em momento algum a falar mais com especialistas, mas eu acho que seria bom até se... a gente não pode divulgar o parecer porque tem informação que é da empresa, mas assim, a gente tem no parecer técnico toda a cronologia, todas as pessoas que participaram. Então, a gente envolveu especialistas. Presidente, pela ordem só, doutora Laura, o que o doutor Ângelo, porque nós aqui somos leigos, o único médico aqui dos senadores é o senador Moca, nosso presidente. O que o doutor Ângelo falou sobre a doença e sobre as medicações, no que foi examinado, e a senhora teve participação nele, teve alguma coisa diferente do que foi avaliado pela Anvisa no exame do licenciamento desse remédio?
Não, isso foi considerado, assim, foi o mesmo racional, só que a primeira pergunta que me foi feita foi qual a diferença entre Velcade e lenalidomida. Eu não consigo te falar, porque não foi feito esse estudo. No Brasil, a gente teve o problema que a lenalidomida ela entrou com um pedido muito depois que esse produto já estava no mercado, o que não aconteceu em outros países. Aí tem algumas informações igual no Japão. No Japão, você só registra produto depois de estudar na população japonesa. Então, o dossiê é um pouquinho diferente, sim, do Brasil. Mas agora eu ouvi aqui que... Então, assim, a gente não tem como responder se um médico um dia questionar a Anvisa ou sei lá, for questionado por uma escolha e falar assim, olha, qual é melhor ou qual é pior? A gente não tem essa resposta assim, objetiva, porque não existe um estudo comparativo. O que eu ouvi ao longo, porque essa decisão também foi tomada em 2012, o que eu ouvi ao longo desse tempo, as pessoas, né, procurando a Anvisa, tentando entender o que aconteceu. As associações de pacientes, as sociedades médicas, parece, porque assim, tem os estudos que a empresa faz, e esses estudos ela apresenta no dossiê de registro, ela pode buscar também na literatura, mas tem estudos independentes. O que eu já ouvi é que algumas associações fizeram algumas buscas e existem, sim, alguns dados que podem complementar os que foram apresentados à Anvisa. Essa posição, a questão da ética ou não ética do estudo, de fazer um ou outro, assim, eu ia dar uma discussão tão grande, mas, assim, eticamente é possível, sim, fazer o estudo, porque o Velcade ele é aprovado para a segunda linha também, mas não existe a possibilidade, a empresa que é a dona do produto, por ela, para submeter o registro, a gente tem a informação de que ela não vai fazer esse estudo. Então, hoje, a gente tem a situação em que, com os dados existentes, tanto no dossiê, quanto, né, por outras vias, associação, estudos independentes, são esses os dados que a gente tem. O padrão para responder a pergunta qual é melhor, qual é pior, seria o estudo. Na ausência dele, também, talvez, na existência de outras situações em que essa resposta talvez não fosse necessária, talvez seja até um caso de ajustar qual vai ser exatamente a indicação em bula, agregar esses novos dados, eu acho que, assim, jamais a Anvisa iria... A gente não está... O mundo ideal seria esse estudo comparativo. Agora, se existem outros argumentos que puderem ser apresentados e que a gente puder superar essa questão e disponibilizar o produto, em momento algum a Anvisa fechou as portas para qualquer tipo de discussão e assim, o próprio registro ele pode ser ressubmetido a qualquer momento com qualquer dado. A questão da decisão já tomada já passou por todas as instâncias. Talvez o desgaste burocrático mesmo para reabrir esse processo ia ser tão maior do que ressubmeter, porque ele entra na fila de moléculas novas, que hoje tem a análise iniciada rapidamente. Eu acho que dá para solicitar priorização dentro das regras que a gente tem. Eu, particularmente, conhecendo como as coisas funcionam lá dentro, como são os trâmites dos processos, eu acho que, em relação a tempo, o mais rápido seria submeter um novo registro. A gente aqui, então, sabe que esse novo registro vai ser submetido sem a realização desse estudo, que é o padrão ouro, mas que, assim, existem outras possibilidades de comprovação do uso dessa droga em situações específicas. Eu acho que... Só que aí vai ser uma situação de exceção. Sendo uma situação de exceção, e como houve também, eu acho que, né, independente, igual eu falei, eu respeito a posição da empresa de entender que nem todos os especialistas foram envolvidos, que... nada impede que a gente abra essa discussão para um número maior de especialistas, se precisar faça um painel, até porque a questão da segurança, foi o que eu falei, ela não é preponderante, mas a gente tem manifestação do Conselho Nacional de Saúde favorável à posição da Anvisa e um dos pontos é o risco, porque em relação à teratogenicidade, que é o efeito, né, assim, que gera todo esse controle em relação à talidomida, a lenalidomida tem o mesmo. Então, tudo isso faria parte da discussão. Obviamente que a gente vai ter que ver mecanismos de controle e essa questão da segurança também, eu não estou focando nela, porque ela não seria determinante. A partir do momento que exista a resposta
relacionada à eficácia, a questão da segurança a gente só vai ver como encaminha para controlar. Então, assim, eu acho que é possível, sim, uma nova submissão. Eu acho que é muito importante que as associações, que têm especialistas que fazem parte do seu corpo técnico, tentem, né, assim, colaborar nesse processo. Eu acho que vai ter que ser um esforço conjunto, e isso está dentro de uma situação de exceção. Laura, eu quero, assim, só para... Você enquanto defenderia no colegiado, eu me proporia, junto com a senadora Ana Amélia, senador Eduardo Suplicy, né, vamos até ao presidente, o doutor Dirceu, submeter todas essas questões, doutor Moacir, ao colegiado. Mas aí você como que eu ouvi? Porque um argumento aqui é o que o doutor Maiolino disse, é que, às vezes, o médico precisa usar a combinação de todas essas drogas. Então, uma droga não exclui a outra. Isso que eu acho que é o argumento mais importante. Você vê que muitas vezes a talidomida provoca um efeito colateral e a outra droga não melhora. Então, é isso que seria. Agora, quando que nós poderíamos fazer isso? Quer dizer, vamos fazer isso de imediato? Você nos ajudaria, enquanto técnico, a assim, Dirceu, vamos conversar isso, vamos resolver o assunto. Quando que a gente poderia fazer, sendo aí o objetivo? Permita. Pois não, senador. Na mesma direção, doutora Laura Gomes Castanheiras, pelos depoimentos que a senhora ouviu hoje, aqui, inclusive, de médicos, e especialistas e representantes dos pacientes, não são estes argumentos suficientemente fortes para serem colocados perante a Anvisa para modificar a decisão tomada? Eu acredito que, assim, existem elementos, sim, para a gente tentar rever. Só que, por isso que eu estou pedindo, assim, a ajuda das associações e dos especialistas, não só para ajudar a Anvisa a analisar, mas ajudar também na confecção do próprio dossiê, porque, assim, a solicitação de indicação, ela, principalmente no primeiro momento e mesmo até a última instância, ela não foi tão específica, tão clara. Se isso for ajustado, o caminho é mais fácil. E o que eu estou falando é que, assim, reverter a decisão dentro do processo que já foi julgado pela diretoria colegiada, em relação a tempo, vai ser pior do que ressubmeter. Então, assim, essa ressubmissão, na verdade, vai ser a reversão da decisão, né? Se a gente, junto com um conjunto de especialistas que possam participar dessa discussão, chegarem a essa conclusão. Eu acho que é o caminho mais rápido. Eu acredito, assim, que exista, sim, essa possibilidade de conversa dentro, né, da diretoria colegiada, e em relação ao corpo técnico, que eu sei a opinião deles, a gente não tem problema nenhum em rediscutir isso. Foi o que eu falei, não somos donos da verdade. Podemos ter errado em alguns pontos, mas, assim, tem algumas coisas que, se a gente não responder, ou então, se não respondermos, justificarmos como demos segurança para aquelas situações, depois a Anvisa pode ser responsabilizada por isso, porque eu fui questionada qual é a diferença entre Velcade e lenalidomida. Diretamente, eu não sei responder, mas parece que existem elementos que podem nos dar uma maior segurança para tomar a decisão entre um e outro, mesmo não havendo esse estudo direto. E aí eu acho importante, assim, que haja um esforço conjunto mesmo. Laura,